Fala focada, beleza? Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa do Focado no Edital, e nós vamos agora corrigir as 8 primeiras questões da prova da UFRJ de 2022. Vamos a elas? Vamos a essas questões, todas elas referentes ao texto 1. Um texto muito interessante que fala sobre o tema da lei de cotas. Um texto produzido pela UFRJ, se você perceber lá no final do texto, fala que é do site Conexão UFRJ. Deixa eu apresentar a primeira questão e ao mesmo tempo eu vou abrir aqui para mim, porque eu quero ler para vocês, está assim, ó, lá no finalzinho do texto. Quem escreveu o texto? Vanessa Silva, Guilherme Figueiredo. O texto: a lei de cota nas universidades federais do Brasil e sua primeira década. E aí está lá em cima, disponível em conexão ufrj.br. E a questão diz: pode-se afirmar que o objetivo central do texto é esse tipo de questão que derruba muito candidato, que diz que prefere ler primeiro as questões para depois ler o texto. Galera, olha só isso. O objetivo central do texto 1. Então você tem que ler todo o texto e perceber qual é a intenção. Veja que a palavra-chave da questão 1 é a palavra objetivo, finalidade, intenção. As autoras produzem um texto extremamente didático sobre a questão da lei de cotas e das ações afirmativas. Veja, letra A, repreender os críticos ao sistema de ações afirmativas. Não há uma repreensão. Eu vou ler para vocês o início do terceiro parágrafo, se não me falha a memória, assim, ó. No terceiro parágrafo diz assim, ó: há quem pense que para defender a ideia de igualdade deve posicionar-se contra as ações afirmativas. Porém, antes de tudo é preciso entender o que é igualdade. Veja que nesse caso elas são muito didáticas, porque elas falam assim, é preciso entender isso. Aí ela vai lá e explica. O objetivo do texto, eles fazem isso, mas não é o objetivo central do texto. Na verdade, lá no final, principalmente a última frase é muito determinante. Com tantas incertezas no meio político, é urgente que o debate sobre ações afirmativas se amplie cada vez mais. Quando a letra A fala que repreendeu os críticos ao sistema de ações afirmativas, não. Elas falam o seguinte: o texto é muito didático quanto a determinados conceitos, determinadas normas, eles até falam em dispositivos legais, né? Citam a Constituição Federal e pegam, inclusive, depoimentos de algumas pessoas que são interessadas no assunto, que trabalham com esse assunto. Ele até menciona, o texto até menciona duas pessoas da própria FRJ. Diego de Oliveira Arruda, professor de curso de mestrado em Relações Étnico-Raciais, do Cefet e dos cursos de mestrado, doutorado em Políticas Públicas Estratégicas e Desenvolvimento da UFRJ. Ele é da UFRJ. E lá no finalzinho também pega o depoimento de... Lá no finalzinho não, no parágrafo... 2 parágrafos depois, de Denise Góes, coordenadora da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ. Então são duas pessoas que trabalham diretamente com o tema. Deixa eu molhar a boca. Boca tá seca. Vamos lá? Então, não, o objetivo central não é repreender. Pode até haver essa repreensão, mas não é o objetivo central. B, estabelecer um panorama geral sobre as ações afirmativas. Se no final ele fala que elas falam que é urgente que o debate sobre as ações afirmativas se amplie, sim, existe um panorama amplo, geral. Tanto é que para falar sobre as ações afirmativas elas estabelecem um conceito de igualdade, para que você, ela até afirma que existem dois tipos, né, de igualdade, a igualdade formal e a material, não é isso? Sim, existe um panorama amplo, afirmativas organizadas em torno da lei de cotas, que completa 10 anos. Nesse caso, sim, elas falam sobre a questão dos 10 anos, né, da lei de cotas. Isso é apresentado primeiramente até no título do texto, que vem no final da reportagem. E sim, elas ampliam, como eu falei, é um texto muito didático, dá um panorama amplo, citando determinados dispositivos, autoridades no assunto e seu posicionamento acerca disso. Então, sim, é um texto que apresenta
uma informação muito ampla acerca do tema. Letra B, ela está bem direcionada para o objetivo do texto, que é deixar o leitor a par do assunto, apresentando informações. Claro que existe um direcionamento para um determinado posicionamento das autoras, mas não de uma maneira tão direcionada, sabe? Há um direcionamento, mas não de uma maneira tão enfática. É claro que elas defendem a lei de cota, e mais do que isso, defendem o debate acerca das ações afirmativas. Mas isso tudo é baseado na questão focada nas leis de cotas, tá? Letra B tá bem definida. C, clamar por ampliação. Esse clamar foi aquilo que eu falei para vocês. Da mesma forma que repreender, botar aqui o objetivo é esse, repreender os críticos, não. Olha assim, clamar por ampliação do debate sobre ações afirmativas no Brasil. Isso é até, quando eu li para vocês o último parágrafo, com tantas incertezas, é urgente que o debate sobre as ações afirmativas se amplie cada vez mais. O problema é esse clamar, mas sim, elas pedem esse debate, discussão ainda incipiente em território nacional. E o problema dele é o clamar, né? Clamar por ampliação do debate. O termo clamar, não. Eu discordo do clamar. Mas ainda assim, elas fazem isso, elas encerram o texto fazendo isso. Mas não é o objetivo central do texto. Elas aproveitam tudo isso que elas levantam no tema, acerca dos dispositivos legais, das autoridades e seu posicionamento, elas aproveitam tudo isso que elas apresentaram para pedir isso. Entendeu? Além do termo clamar não me agradar muito, o objetivo não é esse. O objetivo do texto, como um todo, o texto é imenso, uma página inteira da prova. O objetivo é apresentar tudo acerca do tema para esclarecer o leitor e ele concordar com elas de que é importante esse debate. Agora, o objetivo do tema não é somente solicitar esse debate. Nem é o principal. O objetivo primeiro é esclarecer para o leitor tudo acerca das leis de cotas e das ações afirmativas. Por isso que não é a letra C. D, elucidar que há dois tipos de igualdade. Tá. Isso acontece. Isso é importante, galera. As outras alternativas estão condizentes com o texto. Mas nem todas são o objetivo central do texto. Isso que é importante. O que eles fizeram? Vamos pegar isso aqui está no texto? Tá. Vai gerar dúvida? Vai. Por quê? Porque o candidato talvez não tenha entendido o seguinte, não é que isso é certo ou errado. Não é que a afirmativa está... Não, está tudo no texto. Mas ele está falando sobre o objetivo principal, central do texto. E essa elucidação apresentada na letra D acontece, mas não é o objetivo central, beleza? É estigmatizar os alunos que ingressam pelo sistema de ações afirmativas, originalmente formatado pela lei de cotas, ainda que outras instituições já tivessem institucionalizado o programa de ações afirmativas no país. Gente, estigmatizar... Deixa eu beber água aqui. Porque a garganta dá seca. Bom, eles apresentam tá aqui, ó. Sobre a nova trajetória em torno possível implementação da lei de cotas, é importante ressaltar que o Estado não é nem deve ser o único responsável pela implementação de política. Aí vem, ó, grupos de interesse e ou movimentos sociais são outros segmentos que se envolvem em suas formulações. Quando ele fala sobre isso, ingresso pelo sistema de ações afirmativas, originalmente formatado pela lei de cota, ainda que outras instituições já tivessem institucionalizado o programa de ações afirmativas no país. Cadê? Eu acho que isso nem é. Eu acho que isso não é o foco. Isso pode até ter sido mencionado, mas não como foco principal. Eu tô até tentando achar aqui. Ah, tá aqui, ó.
lá no final do primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo final da primeira coluna, né? Esses artigos são os que embasam o combate à crença de que as ações de informação são inconstitucionais, ilegais, favorecem a igualdade, entre tantas outras falas que tentam deslegitimá-las. Realmente, isso é mencionado, mas não é o objetivo central do texto, novamente. O objetivo delas, ao produzir esse texto, é esclarecer para o leitor, leigo ou não sobre o assunto, falando de esclarecendo determinados conceitos, a origem da lei de cotas, o que as embasa, a questão do posicionamento de determinadas autoridades no assunto e fazer com que isso fique claro sobre as ações gerais acerca do tema. Por isso que a resposta da questão é a letra B de bola. Qual é outro ponto importante para você entender essa questão? A letra B de bola, ela dá uma abordagem geral do texto, diferente das outras alternativas que vão em situações muito pontuais do texto. Esse tipo de questão você tem que entender a palavra-chave, objetivo central, porque todos os outros aspectos são mencionados, mas são aspectos periféricos que ajudam a compreender o tema como um todo. É assim que você deve entender e desenvolver essa questão. Resposta da questão número 1 é letra B de bola, tá? 2. No decorrer do texto 1, há um duo central de estratégias textuais para a consolidação de seu objetivo principal. Novamente, objetivo principal, central, que você acabou de ver. Qual é o objetivo? Esclarecer, vamos voltar? Estabelecer um panorama geral sobre as ações afirmativas organizadas em torno da lei de cotas que completa 10 anos. Marque a alternativa que apresenta essas estratégias. Que estratégias foram utilizadas? A. Diálogo implícito com o leitor? Não. Não é diálogo implícito. É explícito. O objetivo é tanto que eles falam assim, ó, é urgente que o debate, ele está tentando convencer o leitor, tá, sobre isso. E uso de marcadores do discurso, saiu separado, né, na hora da formatação, uso de marcadores do discurso. Discurso. Uso de marcadores do discurso é porque quando ele fala de discurso, quando ele fala que é diálogo implícito, ele deve estar falando que é diálogo implícito porque não existe uma marca direta, como, por exemplo, o verbo no imperativo. É importante que você, entendeu? Diretamente, que vocês entendam. Ele fala assim, ó. Porém, a atitude é preciso entender o que é igualdade, tá? Você pode dizer que há um diálogo implícito, mas não há um marcador desse discurso direto com o leitor. Não há qualquer tipo de marca de discurso direto. Você pode até considerar, por exemplo, no parágrafo que é introduzido assim, ó, e a lei em si, como funciona? É um questionamento que ele faz, é uma pergunta que ele faz, que ele mesmo responde, não de maneira retórica para o leitor, para que o leitor reflita. Ele só utiliza esse questionamento para introduzir a própria resposta para que o leitor entenda, mas não existe uma marca de discurso direto, entendeu? Um direcionamento direto para o leitor, realmente. Não há marcadores do discurso. B. Comparações sistematizadas e polarização intratextual. Não existe uma polarização intratextual, porque ela é algo direcionada para para a defesa de um único posicionamento, que é a questão das ações afirmativas. Não há uma polarização gente. Intra é dentro do texto, tá? Comparações sistematizadas, não existe esse tipo de comparação. Não, ele até menciona lá no quarto parágrafo, esses artigos são alguns dos que embasam o combate à crença, mas isso não chega, garante a reserva de percentual, não há uma comparação, porque eu estou lendo o trecho que fala da Constituição Federal, do respeito às diferenças, mas não existe comparação apresentada no texto como ele está mencionando, tá? Não existe. C. Uso de frases diretas e utilização expressiva de figuras de linguagens ocultas. Não, vamos lá. Uso de frases diretas existe, objetivas, claro. Mas agora, o uso de figuras de linguagem
contraria até o conceito da existência de frases diretas. Sim, há frases diretas, mas figuras de linguagens ocultas, não. Não há qualquer tipo de linguagem conotativa, ou seja, linguagem figurada no texto. Não são frases diretas. A primeira parte até está correta, mas a segunda não. D. Citação de dispositivos legais. Sim, se você perceber, há a citação à Constituição Federal no 4º parágrafo, né? Se não me falha a memória, tem até um trecho que fala sobre a questão de como funcionam, né? Tá lá. A lei em si, ela estabelece 50% das vagas, ela explica como funcionam as leis de cotas, sim, existe citação de dispositivos legais, e uso de depoimentos. Como eu havia falado anteriormente, sim, existem 2 especialistas no assunto que dão seu depoimento, inclusive por meio de discurso direto, apresentado entre aspas, né? A fala do Diego de Oliveira Arruda e a fala da Denise Góes. A fala deles no discurso direto no caso, discurso direto, Rian, mas você disse que não apresentava marcador de discurso. Não, existe do discurso porque o texto é das autoras, de maneira genérica, não é direcionado. Quando eu falo em discurso direto, galera, é eu falar para você, meu interlocutor. No caso das autoras, o interlocutor é o leitor, e não um termo que use, como eu falei para vocês, um verbo no imperativo, um pronome de segunda pessoa, como tu ou como você. Não existem os marcadores, mas existe o discurso direto, apresentado entre aspas, que é a fala da personagem, da autoridade do assunto, que dá o seu posicionamento acerca do tema. Sim, letra D está bem coerente. Ideação consolidada em dados e uso de primeira pessoa, dados são apresentados, inclusive a essência de um texto como esse, dissertativo, né? É baseada na apresentação de dados, de informações. Sim, agora o problema é o uso de primeira pessoa. Praticamente, em todas as alternativas, o segundo tópico é que quebra a alternativa, percebeu? Em praticamente cada alternativa, o segundo tópico que quebrou cada uma das outras alternativas. A resposta, obviamente, é a letra D de dado, porque os 2 pontos mencionados, as 2 estratégias, sim, citação de dispositivos legais, inclusive a presença de trechos da Constituição Federal, e o depoimento de especialistas no assunto, apresentada pela fala deles, entre aspas, né? Resposta da questão número 2 é a letra D de dado. Show? Vamos para a questão número 3. A questão número 3 é uma questão muito fácil, fala sobre gêneros textuais, lembrando que uma coisa é tipologia textual. São 5 tipos de texto que nós temos: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, dissertativo, expositivo e o injutivo. Esse, obviamente, é um texto dissertativo argumentativo, porque elas têm uma opinião que elas defendem, que é a necessidade do debate acerca de ações afirmativas. Porém, isso tudo é baseado em informações apresentadas para esclarecer ao leitor o que é a lei de cotas e o que são essas ações afirmativas, correto? A, reportagem. B, notícia. A notícia não é, porque a notícia trabalha em cima de um fato pontual, certo? Ela trata de um assunto, que é a lei de cotas, e amplia esse assunto. A reportagem e a notícia vêm em sequência aí, por quê? A reportagem é um aprofundamento de um fato. Existe um fato, mas aí não está tratando de um fato. Em cima deles a lei de cotas existe, ela é baseada em ações afirmativas e essas ações afirmativas devem ser debatidas. Então, para que ela desenvolva esse assunto, ela apresenta dados, como a gente concordou com uma das alternativas da questão anterior, depoimentos de pessoas que ratifiquem esse posicionamento acerca do assunto, para, obviamente, esclarecer para o leitor que esse debate é necessário. Então, sim, a resposta da questão é a letra A, reportagem. Não é notícia, como eu falei para vocês, é baseado num
ponto, num fato específico, e aí você vai detalhar. Por exemplo, houve um atropelamento na rua tal, então eu vou dizer quem estava envolvido, aonde, quando aconteceu. Então eu vou dar detalhes sobre esse fato pontual, beleza? A reportagem é uma ampliação do assunto. Conto não é, porque conto é um texto narrativo. Toda narrativa curta a gente chama de conto. O texto apresentado na prova é dissertativo. E lembrando que romance é uma narrativa longa. Conto, narrativa curta, romance, narrativa longa. Não é uma carta, porque não existe um discurso direto direcionado para alguém, na verdade. E crônica, porque também toda crônica tem um trecho narrativo como base para um texto dissertativo argumentativo, em que o autor do texto vai falar sobre um determinado assunto baseado num trecho narrativo que o introduz. Então, não é uma crônica. Resposta da questão número 3 é letra A, reportagem. Vamos à questão 4. Ela diz o seguinte: na frase, o ano de 2022 será marcado por grandes decisões no Brasil. Primeiro parágrafo. Tem-se agente da passiva. Por quê? Se você perceber, é uma frase de voz passiva. O ano de 2022, que é o sujeito, será marcado. Ele não vai praticar a ação de marcar, ele vai sofrer a ação de ser marcado por grandes decisões no Brasil. Ou seja, essas grandes decisões que marcarão o ano de 2022. Você percebeu que eu inverti a estrutura? O ano de 2022 será marcado e as grandes decisões no Brasil marcarão o ano de 2022. Então, o agente da frase, o que é agente? É quem pratica ação, por grandes decisões no Brasil, certo? É o agente da passiva, quem age na voz passiva, porque quem sofre é o sujeito, o ano de 2022, beleza? Assinar a opção que apresenta uma possibilidade de reescrita correta da frase, quanto à norma culta da língua, sem agente da passiva. Então, de cara, se é sem agente da passiva, de duas uma. Ou eu vou retirar esse agente da passiva, que é o termo, por grandes decisões no Brasil, ou eu retiro ele da frase, ou eu inverto a informação trazendo o agente da passiva para sujeito. Existem duas possibilidades de eliminar o agente da passiva. Ou excluindo completamente da frase, tirando da frase. Então, nenhuma frase poderia ter o termo por grandes decisões do Brasil, porque o agente da passiva é por grandes decisões do Brasil. Ou eu vou inverter e transformar essa frase de voz passiva em frase de voz ativa, em que o sujeito pratica a ação, e no caso o sujeito de voz ativa seria grandes decisões no Brasil. A. Será marcado por grandes decisões no Brasil. Letra A não é, porque continua apresentando o agente da passiva. Na verdade, a letra A é uma reescritura em que só há uma inversão dos elementos da oração. B. No Brasil, o ano de 2022 será marcado por grandes decisões. Só houve o deslocamento do termo no Brasil, que faz parte do agente da passiva, que está lá no final, por grandes decisões no Brasil. C, por grandes decisões no Brasil, mesma coisa, gente. Continua com a agente da passiva aí, sem condições de ser a letra C, porque só houve um deslocamento e ainda colocaram o termo no Brasil entre vírgulas. Não tem porquê, porque ele faz parte de um mesmo agente da passiva. Letra D, grandes decisões marcarão o ano de 2022 no Brasil. Por grandes decisões no Brasil, o termo grandes decisões veio para sujeito. Essas grandes decisões praticarão a ação de marcar o ano de 2022 no Brasil. Perfeito. Letra D é a nossa resposta, porque o agente da passiva veio para sujeito agente, como eu já tinha falado. Para excluir o agente da passiva, ou eu o retirava completamente da frase, ou eu o transformava em sujeito, exatamente como propõe a letra D de dado. A letra E, o ano de 2022 no Brasil será marcado, de novo só deslocou no Brasil, continua com a agente da passiva lá, por grandes decisões, então não é a resposta confirmada, a letra D como gabarito da questão. Beleza, gente? Vamos para a questão número 5.
A questão número 5 diz o seguinte, vamos lá. Sobre o segundo parágrafo do texto 1, é incorreto afirmar, segundo a norma culta da língua portuguesa, ou seja, vamos ao assunto gramatical. A ocorrência de agente da passiva, vamos pegar o trecho, eu botei aqui, ó. A agente da passiva, lá na última frase, deixa eu sair da sua frente, para não atrapalhar. As políticas públicas que têm como objetivo solucionar alguma questão da sociedade são processos desenvolvidos pelo Estado. Lembra que eu acabei de falar, gente? São processos desenvolvidos. Então, eles sofrem ação de desenvolver, certo? Quem desenvolve é o Estado. Então, o termo pelo Estado é agente da passiva. Entendeu como eu acabei de fazer a questão anterior? O termo pelo Estado é agente da passiva. Então, tem agente da passiva. Então, essa afirmativa está correta. Correta. É a nossa questão? É a nossa resposta? Não, porque eu quero a incorreta. Não é a letra A. B, as expressões verbais estão empregadas no modo indicativo. Lembra que nós temos 3 modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Concorda comigo? Esses 3 modos determinam o seguinte: indicativo é a certeza do fato, subjuntivo é uma possibilidade e o imperativo é uma ordem, um conselho, um pedido. Se você perceber, ó, essa regulação prevê, presente no indicativo, a reserva de vagas nas universidades federais, instituições federais de ensino técnico de nível médio para alguns grupos sociais minorizados. Não tinha outra forma verbal. Ela é presente no indicativo, por definição, uma ação afirmativa, estabelecida, termo de voz passiva, ela é estabelecida dentro de uma política pública, é fato. As políticas públicas que têm presente no indicativo, com o objetivo de solucionar algumas questões da sociedade, são presentes processos envolvidos, todas, obviamente, no modo indicativo. Está correta a letra B, não é a resposta, eu quero a incorreta. C, o termo essa deveria ser substituído por esta, não. Aí que está a nossa resposta. Opa, não é para eu subir, não. Deixa eu clicar aqui para eu não sumir. Agora fico, agora aparece a gabarito, letra C. O termo, no que diz respeito à coesão textual, o termo essa é um termo anafórico. O que é um termo anafórico? Ele retoma uma ideia. Se você perceber nesse segundo parágrafo, essa regulação é um termo que retoma uma ideia apresentada no parágrafo anterior. E que regulação é essa? Deixa eu ler para vocês no texto. A previsão de revisão da Lei 12.711 de 2012, conhecida como Lei de Cotas. Essa é a regulação, certo? Então, prevê a reserva de vagas. Aí ele explica o que são a Lei de Cotas. Essa, retomando. Quando você põe o esta tem papel catafórico. O que é papel catafórico? Quando eu retomo uma ideia, como está fazendo esse termo é chamado de termo anafórico, retomando uma ideia citada anteriormente. O esta tem papel catafórico, se referindo a algo que ainda vai ser citado. Entendeu isso? Vou dar um exemplo. Comprei vários produtos menos estes. Arroz e azeite. Veja que o estes se refere àquilo que ainda vai ser citado. Então, este, esta, isto antecipam algo que vai ser citado. Esse, essa, isso recupera algo citado anteriormente. Então, por isso que a resposta é letra C. Porém, e aí que vem a polêmica. Nessa prova, algumas questões foram anuladas. Depois da questão 8. A gente vai corrigir até a 8. Dessas questões que foram, essas questões foram anuladas, foram merecidamente anuladas. Porém, essa letra D, ela é problemática, porque diz assim, as vírgulas utilizadas na última frase isolam o aposto. Na verdade, ele está se referindo, deixa eu sair da frente, diz assim, as políticas públicas que têm como objetivo solucionar alguma questão da sociedade, essa oração entre vírgulas, elas explicam algo sobre as políticas públicas, tá? Por ser uma oração que retoma um termo anterior, explicando, ela é o que a gente chama de oração subordinada adjetiva.
E o aposto é um termo de valor substantivo. Talvez, pelo valor explicativo da oração, é oração subordinada adjetiva explicativa. E por estar entre vírgulas, a banca considerou papel de aposto. Mas ela não é uma oração apositiva, porque as orações apositivas têm valor substantivo. E essa oração claramente está caracterizando o termo anterior, que é políticas públicas. Entendeu isso? Uma oração que exerce papel de aposto, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, apositiva. E não é o papel dessa oração, a classificação dessa oração. Essa é uma adjetiva explicativa, explicando o que fazem as políticas públicas. Entendeu isso? É uma questão, é uma alternativa polêmica, eles consideraram corretas, não aceitaram recursos. Beleza? É muito complicado isso, tá? A banca não aceitou, mas é claro que o gabarito tem todo o sentido de ser a letra C, porém a letra D é questionável. É questionável uma oração caracterizadora de um termo anterior, tendo valor, consequentemente, adjetivo, o que faz com que ela não seja de valor apositivo, uma vez que o aposto equivale a um termo substantivo. E letra E, a uso de pronomes indefinidos, sim. Essa regulação prevê a reserva de vagas nas universidades federais, instituições federais, de ensino técnico, de nível médio, para alguns, pronome indefinido, grupos, socialmente minorizados. Ela é, por definição, uma ação afirmativa, estabelecendo dentro de uma política pública, as políticas públicas que têm como objetivo funcionar alguma questão da sociedade. Então, tem dois pronomes indefinidos, por isso que está no plural, há uso de pronomes indefinidos. Correta, afirmativa número 5, gabarito, letra C. Faltam 3 questõezinhas que a gente vai complementar no próximo bloco. Vamos que vamos. E aí, focado? E aí, focada? Vamos dar continuidade à nossa correção? Deixa eu ir para a questão número 6, ela diz o seguinte. No trecho, porém, antes de tudo, é preciso entender o que é igualdade, trecho do terceiro parágrafo. O termo sublinhado, na verdade, não está sublinhado aí no slide, mas lá na prova o termo sublinhado é o porém, tá? Na hora da formatação acabou não sendo sublinhado, mas é o porém. Ele tem... voltei. O porém é uma conjunção de valor adversativo, equivalente a mais, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Esse conectivo, porém, ele é um conectivo adversativo. Ele traz a ideia de gradação? Não, gradação, como o próprio nome diz, é uma coisa que vai evoluindo gradativamente. Antecipação? Não. Retificação? Não, retificar é corrigir. Ele não corrige. Ele acrescenta uma ideia que se opõe à primeira, mas ele não corrige. Explicação? Não, explicação seria o porquê, o pois. Contraposição? Oposição? Sim, com certeza. O porém apresenta uma ideia que se opõe ao que foi dito anteriormente no texto, por isso que o gabarito da questão número 6 é a letra E. Todo conectivo adversativo tem valor de oposição, contraposição, beleza? Letra E é o gabarito, beleza? Vamos para número 7. Existem 2 tipos de igualdade, a formal e a material. Há uso de 2 pontos para, gente, muito simples, né? Iniciar uma enumeração, letra A de cara, por quê? Porque eu estou enumerando os 2 tipos de igualdade mencionados. Muito claro. Bem, introduzir uma explicação? Não, ele não explica. Ele não explica o que é igualdade, os tipos... Ele só enumera. Depois ele vai apresentar a explicação. Citar a fala de alguém, não, isso é típico de texto narrativo, em que o narrador narra o acontecimento, bota 2 pontos para apresentar a fala de algum dos personagens. Antecipar uma elucidação também não, é como se eu estivesse explicando algo mencionado anteriormente. E é justapor alguns elementos textuais também não, porque, obviamente, o que vem depois dos 2 pontos no trecho destacado é a enumeração dos 2. Gente, enumerar é muito mais óbvio do que você pode imaginar. E isso que normalmente apavora o candidato, porque, cara, Rian, tá muito fácil. Realmente é só isso?
É só isso, beleza? Não tem qualquer problema. E a questão número 8, a nossa última questão, de respeito à crase. A Constituição Federal de 1988 assegura em vários artigos o respeito às diferenças. Assim como na frase, todas as sentenças abaixo registram ocorrência ou ocorrências e ou ausência ou ausentas corretas quanto ao acento grave indicativo da crase, exceto, bom, se eu estou falando em ocorrências ou ausências corretas, e depois eu falo exceto, é que eu quero a errada. Então, vamos localizar as situações. Antes de qualquer coisa, vamos ver o trecho destacado no enunciado, que é respeito às diferenças. Basicamente, o que é a ocorrência da crase? É a fusão da preposição a com outro elemento também iniciado com a vogal A. Por que eu estou explicando assim? Porque muita gente acha simplesmente que o que é crase? Preposição mais artigo. Não. É preposição a com outro elemento também iniciado em a, que pode ser o artigo feminino, a ou as, mas também pode ser pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. E também pode ser o pronome relativo, a qual. Nesse caso do enunciado, respeito, quem tem respeito a. Elemento essencial para a ocorrência da crase é a preposição a. Respeito às diferenças. Veja que antes de diferença também está no plural o as, porque o artigo de diferenças é as. Então é respeito às diferenças. A preposição exigida pelo substantivo respeito e o as, artigo de diferenças, fundiu, é o que a gente chama de crase. Letra A. O coeficiente de rendimento dos estudantes cotistas estão à disposição. Sim, à disposição é uma locução adverbial, porque está dizendo como esses coeficientes estão à disposição para consulta. Como disposição é uma palavra feminina, toda locução adverbial formada por palavra feminina tem a ocorrência da crase. À vontade, à disposição, à mercê, são vários os termos adverbiais formadas por palavra feminina. Então, locução adverbial formada por palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória. B. A toda forma de ignorância. O principal caso de ocorrência de crase é preposição mais ativo definido. Ora, gente, a toda forma de ignorância, qualquer forma de ignorância. O todo é um pronome indefinido. Ora, pensa comigo. Se o toda é um pronome indefinido relacionado ao substantivo forma, como é que eu vou usar um artigo definido antes de um pronome indefinido? Galera, regra básica de ocorrência de crase. Proibição de ocorrência. Não ocorre crase antes de pronome indefinido. Todo é um pronome indefinido, obviamente. Gabarito da questão número 8 é letra B de bola, mas vamos verificar as outras alternativas. C, no que se refere a cotas. Se algo se refere a. Tem preposição. A cotas é palavra feminina, não deveria ocorrer crase? Deveria, o problema é que cotas está no plural. Então, se tivesse preposição mais artigo, o artigo de cotas é as. Não está no plural aí, só está um a simples, é só preposição. O autor optou por não usar o artigo antes de cotas. É preciso destacar que o Congresso Nacional deve continuar o debate e ampliar. Quem amplia alguma coisa, não tem preposição. Sem preposição não ocorre crase, então esse a antes de discussão é meramente o artigo. Com a sociedade, a também artigo de sociedade, não ocorre crase. Desde dado a democratização, a artigo de democratização, sem crase. Do acesso, quem tem acesso a alguma coisa. Tem o a preposição, pedido pelo substantivo acesso, mas o a artigo de universidade. Perfeito. A preposição, mas a artigo de universidade, crase obrigatória e bem utilizada na letra D de dado. E para fechar a letra E, diz assim, não podemos ficar indiferentes. Quem é indiferente a. A preposição exigido pelo adjetivo indiferente, elemento obrigatório para ocorrência de crase. E depois vem o aquela.
Pronome demonstrativo vinculado ao substantivo realidade. Sim, há aquela realidade. A preposição mais o a que introduz o pronome aquela, crase obrigatória. Realmente, o gabarito da questão número 8 é letra B de bola. Beleza? Encerramos a correção das 8 primeiras questões da prova de 2022. Espero que você tenha curtido. Vamos que vamos. Deu uma travadinha. Ó, o texto 2 tem como propósito tecer elogio público ao FRJ, o que fica evidenciado ao realçar que é uma das mais importantes universidades da América Latina. B, utilizar-se de ofício para possibilitar publicidade governamental, já que alega que a educação é um dos eixos centrais do governo. Bom, gente, eu acredito que quem já tem estudado redação oficial, tendo noção para que serve um documento oficial, saberia que essas duas primeiras não seriam as respostas corretas. A RIA, então, também deve ser anulada. Não, mas calma aí. Se você for ao texto, dá para ver que o objetivo não é nenhum desses dois. Num documento oficial, não é adequado você apresentar um posicionamento pessoal, uma vez que a impessoalidade é uma característica de um documento oficial. Então, nesse caso, tecer elogio público ao FRJ, o que fica evidenciado ao realçar, que é uma das mais importantes universidades da América Latina, não. Até porque, quando eu falo em propósito, é o objetivo, é a intenção. B, utilizar-se de ofício para possibilitar publicidade governamental, já que a educação dos eixos centrais do governo, também não é esse o objetivo nem do texto, nem de um documento oficial. Letra C, convidar a reitora do FRJ a participar de plenária sobre lei de cotas, que será realizada em Brasília. Gente, é óbvio que a resposta da questão é essa, letra C, é um convite explícito à reitora da UFRJ, né, com o objetivo de discutir o tema das cotas, né? Então, a letra C é bem simples essa questão. Se te assustou pelo fato de ser de um documento oficial, mesmo assim, pelo conteúdo, era uma mera questão de interpretação de texto, independente de você saber ou não acerca de redação oficial, tá? De celebrar os 10 anos, gente, não tem como a gente celebrar um documento oficial, até porque o objetivo aí não é celebrar os 10 anos da lei de cota no país, o que se comprova pelo desenho institucional da realização de plenárias sobre o tema, não. O objetivo não é celebrar os 10 anos. E é avisar reitores de universidades federais, não, ele se dirige a uma única reitora, que no caso é a reitora da UFRJ, não é avisar a reitores de universidades federais sobre evento acerca da lei federal, não mesmo. Então, realmente a resposta da questão número 11 está certa, a letra C. E aí que vemos o problema. Por quê? Para entender a questão 12, para resolver a questão 12, era necessário que nós conhecêssemos as características de um documento oficial, no caso o ofício. E aí, veja, geralmente no gênero textual ofício é possível identificar diversos elementos, exceto, gente, identificar características de um gênero, como já mencionei, é uma infinidade. Gente, o tempo todo nós podemos gerar novos gêneros textuais. A professora Roberta, inclusive, ressaltou isso. Há pouco tempo não existia o gênero textual mensagem do WhatsApp. Há pouco tempo não existia o gênero textual meme. Entende? Então, constantemente surgem novos gêneros. Então, não tem como você determinar sequer a quantidade de gêneros. Imagina você cobrar de um candidato característica específica, ainda mais de uma área tão técnica que é a de redação oficial. Isso é estudado para muitos concursos, mas deve ser apresentado esse conteúdo no edital. Não foi o que aconteceu. Geralmente, no gênero textual ofício, é possível identificar diversos elementos, exceto, bom, se você fosse ao texto, tem algumas características ali, ó, por exemplo, no texto é assim. Magnífica reitora, convido Vossa Excelência a participar de plenária cujo objetivo único é debater. Gente, uma coisa a ser ressaltada nesse documento é o seguinte: é incrível a quantidade de desvios normativos. E, obviamente, além dos desvios normativos, ou seja, da regra, da gramática, como diz respeito a várias características do próprio documento oficial. Existe um fecho. O fecho é atenciosamente, está lá embaixo, né? Existe a identificação do signatário, ou seja, da pessoa que emite, né, o documento, que no caso é o secretário de Educação Superior, tá? Existe o local e data, que no caso é Brasília, cadê? Brasília,
11 de abril de 2022. Existe um endereçamento, está lá também, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Avenida Pedro Calmon, 550, tudo bonitinho. A resposta da questão é bem simples, né? É a letra B de bola, não é identificar, geralmente no engenharia de questão é possível identificar, além de não existir nesse documento que está sendo apresentado na prova, também não é característica peculiar o cumprimento inicial. O cumprimento inicial não é, tem um vocativo, tá? Um vocativo, que no caso é a magnífica reitora, né? Mas um cumprimento específico, saúde, não tem. Não tem. Até porque para não ferir a regra da impessoalidade, ok? Então, e a formalidade também. Por isso que a resposta da questão número 12 é letra B de bola, beleza? Seguindo em frente, questão número 13. Sobre o texto 2, é possível afirmar que, letra A, o corpo do texto é inaugurado com o sujeito elíptico. Se vocês abrirem lá na prova, tá assim. Convido Vossa Excelência. Vejam que o verbo é convidar. E quem é um sujeito do convido? Eu. E onde está esse sujeito? Não aparece. Elipse é a omissão de um sujeito que você sabe quem é, mas não aparece no texto. Quando eu falo convido, é óbvio que o sujeito sou eu. Só que ele não é apresentado até porque é desnecessário. Isso dá mais dinamismo ao texto. É de cara a resposta da questão número 13 é a letra A. Não tem dúvidas. A palavra paralisar deveria ser grafada como paralisar? Não. Não é paralisar com essa. A identificação do expediente é facultativa, jamais. Num documento oficial é necessária a identificação do expediente. Baseada nessa alternativa, apesar de não ser a resposta, saber que a identificação do expediente é obrigatória. Se quiserem trabalhar um recurso para anular essa questão, poderia, porque, nesse caso, a letra C, apesar de que não interferir em nada no gabarito, tá? A letra C, para saber disso, você precisa de características específicas do documento ofício, tá? Relacionado à redação oficial. A palavra perspectiva apresenta dupla grafia como perspectiva, olha só que maldade. A banca aproveitou esse documento, que tem a palavra perspectiva apresentada de maneira errônea. Há um problema de ortografia. Então, a palavra perspectiva, vou até falar perspectiva com sotaque, para mostrar que o que está escrito no texto, perspectiva, é errado. Não existe isso. Não apresenta dupla grafia perspectiva, tá? O correto é perspectiva, tá bom? Na repetição de magnífica reitora. Na repetição de magnífica reitora, o autor comete falha coesiva. Não, porque, na verdade, magnífica reitora é o vocativo, sim, utilizado para se dirigir a um reitor de universidade. Não é problema aí, tá? O problema, a afirmativa correta é possível afirmar que o corpo do texto o corpo do texto é inaugurado com o sujeito elíptico. Tranquila a identificação, sim. Resposta da questão número 13 é letra A. Tranquilo? Vamos para o número 14? Ela diz o seguinte. No trecho, além disso, gostaria de contar com sua participação. Na hora que eu passei da prova para aí, acabou que não saiu sublinhado o além disso. O além disso é o termo sublinhado na prova. O conectivo sublinhado exerce sentido D. Na hora que você copia e cola, acabou que tirou o sublinhado. Mas o termo sublinhado é o além disso. Amores, quando ele fala além disso, primeiro que o disso é um termo anafórico, ou seja, ele se refere ao que já foi mencionado. Então, além do que já foi mencionado, ele acrescenta uma informação. Ora, se ele acrescenta uma informação, a ideia de disjunção, separação, não. De explicação, não. É óbvio que a resposta é letra C. É uma ideia de soma, é uma ideia de adição, de acréscimo de informação. Também não é problema nenhum. A diversidade de conclusão jamais. Além disso, acrescenta um dado, uma informação, além daquilo que já está sendo apresentado. Resposta da questão número 14, bem simples. Quem fez o curso de correção de questões da FRJ do Focado sabe que eu falei disso 1 milhão de vezes, galera. Vai cair questão de conectivo. E o pior, caíram 2, né? Que eu vou corrigir outra daqui a pouco.
Da conjunção concessiva, não é isso? Vamos lá para o número 15. A 15 diz o seguinte: certamente. Ah lá, gente, perdoe-me. Um detalhe aí, mas só para dizer, vocês já devem ter o arquivo da prova. Tá assim, certamente sua participação, mesmo que de forma híbrida, será importante. Na prova, a palavra certamente está sublinhada. E pergunta assim: a palavra sublinhada é classificada quanto à classe como? Ora, gente, certamente. Você irá à festa? Certamente. Eu estou afirmando que eu vou. E eu estou afirmando que eu vou. Ora, se eu dou a certeza de eu ir, ó, termo acessório que acrescenta informação ao verbo, o certamente é um advérbio. Certamente sua participação, mesmo que de forma híbrida, será importante. Ela certamente será importante. Veja que certamente é um advérbio de afirmar. Ah, mas é de modo correto, de modo... Não, eu estou afirmando isso. Que a sua participação será importante, certamente, com certeza. Então, nesse caso, é um advérbio de afirmação. Eu acredito que se você teve alguma dúvida aí, você poderia marcar o advérbio de modo, mas mesmo assim não modo como ela será importante. Não. Eu estou afirmando que a sua participação será importante. Nesse caso, a resposta da questão número 15, também bem simples a questão, identificação de classe gramatical da palavra certamente, é letra E a resposta. Advérbio indefinido. Existe advérbio de dúvida, tá, gente? Pronome indefinido. Pronome afirmativo, não. Advérbio de modo, pronome modalizado também não, tá? Modalizado de modo, indefinido de definição. Confusão, hein? Seria de dúvida, tá, gente? Advérbio de dúvida existe, tá? 16. Considere as afirmativas a seguir sobre o texto 2. 1. Quanto à coerência intratextual, o texto apresenta incorreções. Gente, intratextual em relação ao conteúdo do texto. Dentro do texto. Cara, essa questão foi surreal. No texto diz assim: convido Vossa Excelência a participar de plenária cujo objetivo único é debater os resultados das perspectivas da lei de cotas. O objetivo único é debater os resultados. Aí, lá embaixo, no segundo parágrafo, diz assim: o evento do MEC tem o objetivo único de legitimizar a educação como ela. Ué, um segundo objetivo único é claro que apresenta incorreção quanto à coerência intratextual, porque está relacionado ao conteúdo que está presente dentro do próprio texto. Como é que eu estou dizendo que existem dois objetivos únicos? Não existe. Não tem como isso. Claro que apresenta incorreção, claro que a afirmativa 1 está correta, ok? 2. O uso repetido de Universidade Federal do Rio de Janeiro poderia ser evitado utilizando-se a sigla UFRJ a partir da segunda ocorrência do corpo do texto. Por exemplo, a afirmativa está correta. A partir do momento em que você já tinha apresentado lá, até acho que no corpo do texto ele botou o UFRJ, né? Exatamente. Entre parênteses a sigla, né? Depois do nome da universidade botou a sigla, aí fica totalmente desnecessário, gente. Para que eu ficar repetindo? É só repetir a sigla, uma vez que ela já foi apresentada como a sigla daquela instituição. Não teria porquê, é claro que o uso repetido, a partir da segunda ocorrência, por exemplo, o uso repetido poderia ser evitado, claro que poderia. Afirmativa 2, correta. 3. Na última frase do primeiro parágrafo do corpo do texto, a incorreção pela ausência de vírgulas. Galera, já vou até marcar aqui que é verdade. Quando a gente abre o texto, diz assim. Qual é o... Última frase do primeiro parágrafo. Diz assim. Certamente. Eu poderia botar uma vírgula aí, tá? Poderia. Sua participação, vírgula. Mesmo que de forma híbrida, vírgula. Porque entre o sujeito, sua participação, e o verbo será, se eu acrescentei uma ideia entre sujeito e verbo, essa ideia tem que estar isolada por vírgula. Então, a afirmativa 3 diz, na última frase do primeiro parágrafo do corpo do texto, a incorreção pela ausência de vírgulas. Sim, esse trecho aí, separando o sujeito do verbo, deveria estar entre vírgulas. A afirmativa 3 está correta. E, quanto à concordância verbal, o texto não apresenta incorreções. Não é verdade. Durante a leitura de cara,
ficou muito evidente ali no segundo parágrafo, o evento do MEC tem, a gente tem com acento circunflexo, tem como sujeito um verbo na terceira pessoa do plural. Só que o sujeito é o evento do MEC, o núcleo é evento no singular, deveria ser tem, sem o acento, terceira pessoa do singular. Há uma incorreção quanto à concordância sim, nesse caso a afirmativa 4 está errada. E o que está querendo a questão? Assinale a opção contendo a afirmativa correta. 1, 2 e 3 apenas estão corretas. Resposta da questão número 16 é letra A. Beleza? Questão número 16, letra A. Vamos para 17? Olha aí de novo, conectivo. Sua participação, mesmo que de forma híbrida, será importante para todo o conjunto de universidades federais e para a alta administração do MEC. A ocorrência de conjunção concessiva, mesmo que, ainda que, apesar de, são conectivos de valor concessivo. Qual é a outra possibilidade de uso concessivo aí, galera? Muito tradicional. Opa, deu uma travada aqui, é isso mesmo? Desativo e volto. Voltei? Voltei. Deu uma travada ainda de biquinho, hein? Que vacilo. Galera, qual é o conectivo de valor concessivo aí? O embora. Consoante a ideia de conformidade, entretanto de adversidade, tal qual comparação, e à medida que a ideia de proporção. O único conectivo que mantém a ideia de concessão, lembrando que toda concessão é aquela ideia que é um obstáculo que não impede um outro fato de acontecer. Resposta da questão número 17, bem simples, letra D de dado. Gente, a prova estava uma delícia. Nós, mantendo o padrão PR4, hein? Mantendo o padrão PR4, mesma coisa sempre. Texto 2 apresenta, número 18, hein? O texto 2 apresenta marcas linguísticas que apontam a presença de autoria. A autoria. É possível identificar uma dessas marcas na seguinte passagem. Gente, a autoria é relacionada ao próprio autor. O evento do MEC tem a intenção única de legitimizar a educação como elo fundante do Brasil. Eu estou falando do evento. Tem intenção única de estou falando da educação, de legitimar a educação. Não tem nada relacionado ao meu posicionamento, à minha opinião. Além disso, gostaria de contar com sua participação. Ó, lembrando, essa presença de autoria num documento oficial é errônea, tá? Num documento oficial não posta em qualquer marca de pessoalidade. Quando na letra B ele diz gostaria de contar com sua participação, ele colocou um aspecto pessoal. Num documento oficial, colocar aqui quem está convidando é quem? Quem é que está convidando? Secretário de Educação Superior. Né? Ele pode falar o MEC. Ele poderia aqui, o MEC gostaria não, o MEC convida, né? Para a sua participação, para uma apresentação de 50 minutos, tal, convida, ponto, gostaria, seria de honrosa participação. Não pode se manifestar. Esse gostaria apresenta, sim, característica típica de pessoalidade, consequentemente de autoria. Por enquanto, a letra B está de acordo com o que a gente está procurando. C, considerando que a Universidade Federal do Rio de Janeiro sempre aparece na lista das universidades mais renomadas, isso é um fato, não é um posicionamento. D, o evento será realizado no dia... Nossa, o evento, vírgula, essa vírgula aí, hein? O evento, vírgula, será realizado, separar sujeito do verbo, sem condições. Mas aí também não tem nenhuma marca de pessoalidade, ele não se posiciona, não tem autoria. Sua participação, mesmo que de forma livre, será importante para todo o conjunto de universidades federais para a alta administração do MEC. Esse será importante para todo o conjunto de universidades? Você pode até dizer, o fato de ele dizer que é importante. Olha, ele dizer que é importante, dentro do objetivo, é o objetivo da palestra em si, é importante. Isso é inegável. Agora, quando ele fala gostaria, de novo, vamos voltar para lá. Gostaria de contar com sua participação, isso é pessoal dele. Entende? Gostaria de contar com sua participação. Isso é pessoal. Dizer que algo é importante não é nenhum problema. Resposta à questão 18 é a letra
B de bola, certo? 19. Sobre o trecho, o evento será realizado. Nossa vírgula me incomoda absurdamente. É incorreto afirmar que 14 horas poderia ser grafado como 14H, pois, para além de agilizar a leitura do texto, não comprometeria o teor institucional que o documento tem. Perfeito, sim. A abreviatura de horas é H somente. Se for uma hora quebrada, 14h30 seria 14H30. Não se escreve nada lá dos minutos, nem min, de MN, nem somente o M. É 14H30. Tá certinha, 14. Não é a nossa resposta. A expressão será realizado poderia ser substituída por acontecerá, sem prejuízo de sentido. Não interfere em nada, tá? O evento será realizado por... o evento acontecerá no dia 17 de junho, sem problema nenhum. Eu estou voltando na prova, mas o trecho está lá em cima, né? O evento será realizado no dia 17. O evento acontecerá sem problema nenhum. C, segundo a norma culta da língua portuguesa, a vírgula que separa... já vou marcar. Gente, que agonia essa vírgula depois do sujeito. O evento será realizado... Não tem por que isso está entre vírgula. A vírgula que separa o sujeito e o verbo tem uso facultativo. Proibido, gente. Em documentos administrativos, tais como ofícios e memorandos. Sim, porque ofícios e memorandos é normal usar, ferir a norma culta, né? Possibilitando maior atenção ao texto como recurso empregado. Gente, nem num documento oficial, nem em qualquer tipo de documento, tá? Qualquer tipo de texto, separar sujeito do verbo é um sacrilégio por vírgula, tá? Desde dada, apesar da expressão Ministério da Educação aparecer apenas no cabeçalho, infere que sua sigla seja MEC, exigindo conhecimento prévio do leitor. Sim. Sim, precisa de um conhecimento prévio. E, obviamente, né, apesar de a expressão aparecer apenas no cabeçalho, tá? Há mais de uma ocorrência adjunta adverbial. Deixa eu sair da frente. Auxiliando no entendimento do contexto em que a ação verbal ocorre, no caso, adjunta adverbial. Vamos voltar no slide anterior. O evento será realizado no dia 17 de junho de 2020, às 14 horas. Sim. Às 14 horas, adjunta adverbial de tempo. No auditório central do MEC, adjunta adverbial de lugar. Em Brasília, adjunta adverbial de lugar. Letra E está correta, realmente a única incorreta é a letra E, porque não existe uso facultativo de vírgula de sujeito e verbo. Não. Esse uso é proibido, ok? Proibido, não pode ter vírgula entre sujeito e verbo, ok? E para finalizar nossa correção, vejam só. Será importante para todo o conjunto de universidades federais e para a alta administração do MEC, para que possamos aperfeiçoar as políticas públicas e educacionais vigentes no país. As ocorrências sublinhadas da preposição para, gente, novamente não apareceu sublinhado, mas só para dizer que esse para aqui, ó, será importante para todo o conjunto de universidades, é para quem será, né? Aí você pode falar que é relacionado a um destino, um destinatário. E para que possamos aperfeiçoar. Esse para que possamos aperfeiçoar, é óbvio que a ideia é de finalidade. E o para que é um conectivo tradicional de finalidade, ok? E aí a questão diz: indicação de destinatário e apontamento de objetivo. Sinônimo de objetivo, intenção, finalidade. Letra A é a resposta de cara. Indicação de destinatário é para quem é importante. Vamos voltar, será importante para todo o conjunto de universidades federais e para a alta administração do MEC, tá? Para que possamos aperfeiçoar as políticas com esse objetivo, com essa intenção, realmente, resposta da questão número 20 é a letra A, amores. Na letra B houve uma inversão, né? Ele falou em respectivamente, foi enunciado? Respectivamente, então realmente não poderia ser letra B. É a mesma coisa, só que na ordem invertida. Indicação de destino e oposição implícita. O problema foi a segunda. Apontamento de propriedade de aspecto modal. Nossa. Explicação de origem, explicação de afirmativo, realmente. É letra A.